próximo dia. No próximo dia 23 de novembro, a gente vai comemorar, em todo o país, né, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A data foi criada por lei em abril de 2008 para estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil. A Bia Martins, da ONG Olhar de Bia, foi conhecer a FAC, o FAC, na verdade, Fundo de Assistência à Criança, uma ONG que oferece tratamento gratuito para crianças com câncer. Dá uma olhada. Hoje o Revista da Cidade veio visitar um lugar que tem como objetivo levar esperança, alívio e ajudar em todas as etapas do tratamento do câncer infantil. Estou falando da FAC, Fundo de Assistência à Criança, e nós vamos conhecer agora. Gente, essa é a Gislaine, ela é coordenadora aqui da clínica. E Gi, você pode explicar um pouco pra gente o que é o FAC e qual é o objetivo de vocês? O FAC é o Fundo de Assistência à Criança, uma organização não governamental sem fins lucrativos. O objetivo é atender as crianças que têm essa necessidade nos atendimentos psicológicos, nutricional, os atendimentos que uma criança oncológica necessita. Além disso, também o atendimento odontológico, né? Temos também a parte do laser terapia, que tem o foco tanto como preventivo e curativo. Todos esses atendimentos são oferecidos gratuitamente. Gente, essa é a Alessandra, ela é a mãe da Sofia, que faz tratamento aqui na clínica. Ale, como você chegou aqui no Fundo de Assistência à Criança? Então, foi assim, muitas dificuldades em procura de exames que nós temos, porque assim, é muita criança agrupada com essa doença e os hospitais estão muito cheios. Então, o que aconteceu? Exames de ressonância magnética é um custo muito caro. No caso, um exame para ela foi, no caso, que eu andei pesquisando de 3 mil a 4 mil reais. Então, umas mães, que é na qual faz o tratamento junto com ela, assim que nós conhecemos, nós temos até redes sociais, entramos em contato e conhecemos a FAC. Aí foi onde eu vim, foi onde eles me atenderam, me acolheram a Sofia. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. Doutor, o senhor que é médico daqui, o que vocês acham mais difícil de tratar no paciente? É o emocional? O que vocês acham? Tudo, né? Eu acredito que existe um trabalho em equipe, por isso que nossa clínica é multidisciplinar. Existe psicóloga, nutricionista, dentista. Então, todo o trabalho é feito em conjunto, porque a doença não é uma doença física. O câncer, na verdade, é uma doença emocional também, porque implica também social, implica numa mudança de rotina, numa mudança. A criança ela tem que sair da escola, muitas vezes, o pai tem que parar de trabalhar. Então, tudo envolve um contexto muito maior social do que a doença em si. 50 states, 50 lines, 50 crying all the times, 50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my mind, change my mind, change my mind. Now I'm feeling different. Gente, essa é a Dona Ivone, ela é voluntária aqui no Fundo de Assistência à Criança há mais de 12 anos. Dona Ivone, como começou a história sua aqui no Fundo como voluntária? Eu recebi uns boletos na minha casa para ajudar aqui o Fundo, né? E eu me interessei, um dia vim aqui conversar com o Humberto, que é o diretor, o fundador, né? E me entusiasmei muito com o trabalho que eles estavam fazendo. Eu me sinto muito gratificada quando eu vejo que vem aqui e que saem melhores, já tratadas e melhores em condições de vida, né? Que o nosso ponto aqui é dar carinho, amor e felicidade. Yeah, you can be the greatest, you can be
the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go play. São anjos, né? Sem dúvida nenhuma, são anjos que se dispõem a cuidar de outros anjos, né, Léo? E você é padrinho dessa sou ONG, padrinho né? Porque eu descobri que assim, eles queriam alguém para padrinhar, para divulgar o trabalho deles, porque é uma ONG, você vê, tem todas essas... Que estrutura esses fantástica. benefícios todos aí para as crianças e que ninguém conhece. Fica aqui na Brigadeiro com a Paulista, né? Bem na esquina, aqui fácil de localização, tem tudo ali e as pessoas, os hospitais é que indicam, às vezes quando tem sobrecarga, quando eles não aguentam, eles indicam lá para o pessoal. Para exames complementares, também tratamentos complementares. Exatamente. Nesse período, você viu, tem até dentistas, é multidisciplinar mesmo. Olha aí as fotinhas do Leão lá com a criançada. É um trabalho emocionante mesmo, né? Como a gente falou, são anjos aí que se dispõem a cuidar de horário outros. que fica vazio lá, então, porque eu não tenho a capacidade de atendimento, mais ou menos umas 500 crianças, eles estão atendendo por mês umas 300 e alguma coisa, Exatamente. quer dizer, está até subutilizado, né? Exato. Todo esse aparato, todo esse material, então vale a pena conhecer e divulgar como o Revista da Cidade está fazendo agora, Exatamente. né? Deixa eu agradecer a Bia Martins, Gracinha. linda, que arrasa sempre nas matérias que ela faz pra gente. Obrigada, Bia. Estamos com saudade de você, precisa aparecer aqui no estúdio também. Olhardebia.org é a ONG da Bia também, que está sempre fazendo ações incríveis para ajudar as pessoas. E também deixar aqui o site do FAC, né? Que é o Fundo de Assistência à Criança. Você pode acessar o site para conhecer mais da estrutura, para fazer contato, para fazer as doações que são sempre importantes para manter um trabalho maravilhoso como esse em pé. www.fundodeassistenciaacriança.org.br. E parabéns, padrinho maravilhoso que eles arrumaram aqui. Obrigado, Um coração. Fiquei muito emocionado de poder passar isso para vocês todos, que ajude muita gente a se curar, viu? Com toda certeza vai ajudar, sim. E parabéns à produção também, que fez um VT Bacana, lindo, né? lindo, Raquel, Danilo, Henrique, todo mundo aí arrasou no VT e a Bia também. Beijo, Bia, mais uma vez, obrigada. Vamos continuar falando sobre câncer infantil? Agora o papo é com o Dr. Roberto Augusto Plaza Teixeira. Tudo bem? Seja bem-vindo à revista. Muito agradecido. A gente agradece a sua presença. O Dr. Roberto é oncologista e hematologista infantil do Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, que é um hospital público ligado ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas USP, é isso? Isso, muito bem. É importante a gente falar desse tema, importante demais, porque eu imagino que uma das poucas semelhanças que a gente pode encontrar entre um câncer adulto e infantil é que quanto antes ele for detectado, a chance de cura é sempre muito maior, né, doutor? Isso, existem algumas diferenças entre o câncer de adulto e o câncer infantil. A primeira é a incidência. Então, a gente tem 500 a 600 mil casos de câncer no adulto diagnosticado cada ano. Crianças são 10 mil. Então, é 2%, são mais ou menos 2% dos cânceres. Né? Então, já é uma grande diferença. O segundo são os tipos. No adulto, a grande maioria são os carcinomas, aqueles tumores que envolvem o tecido que reveste, né, os órgãos. Na criança são as leucemias, que são tumores líquidos, né, na medula óssea, são os tumores cerebral central e os linfomas dos gânglios linfáticos. E a principal diferença... São tumores sistêmicos, né? São generalizados, não localizados. E a principal diferença, que é mais importante para a nossa conversa, é o modo de prevenção. Né? Então, para o adulto, você faz a prevenção chamada primária, ou seja, você toma medidas para evitar a exposição, né? Ou mesmo diminuir a exposição a agentes que podem provocar o câncer. É que a gente pode chamar de fatores ambientais, muitas vezes. O que a pessoa faz, ou a forma que ela vive, o que ela faz ao longo da vida, né? Os hábitos dela podem gerar um câncer. Mas no caso da criança? No caso da criança, não. Não existe esse tempo de latência à exposição. A nossa grande aliado é o diagnóstico precoce. Os médicos, os pais, a sociedade estarem informada dos sinais precoces que aparecem na criança, que sugerem e levam à suspeição do diagnóstico de câncer. Sem querer assustar ninguém, porque a gente sabe que esse tipo de conversa acaba acendendo uma luzinha vermelha, principalmente na cabecinha das mães e dos pais, né? Que de repente podem perceber algum tipo de sintoma desses que o doutor vai falar agora. Mas quais seriam as principais situações em que os pais devem ficar em alerta? Que tipo de sintoma que uma criança pode apresentar? Veja bem. Os sintomas e sinais do câncer infantil muitas vezes se parecem de outras doenças pediátricas. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Um dos principais sinais e sintomas são, um dos principais é a palidez cutânea. A criança fica pálida, fica anêmica, né? Muitas vezes acompanhada de manchas roxas no corpo, tá? E também, né, de uma fadiga, né, de uma indisposição, e isso é de uma forma aguda.
Mas tem muitas doenças pediátricas que dão anemia. O problema da anemia do câncer, no caso da leucemia, que é o câncer mais frequente, é uma anemia que aparece de repente, de uma semana para cá. Tá. E aquilo que você falou, sempre acompanhada de sinais sistêmicos. Então, febre, né, acompanhada de manchas roxas, não manchas de batidinha só na perna, no corpo inteiro, equimose, sufusões hemorrágicas, às vezes aumenta o fígado e o baço, ou às vezes dá uma outra coisa, uma dor óssea importante na leucemia também. Que tipo de exame tem que ser feito para diagnosticar? Para a leucemia, o primeiro exame básico, né, além do exame clínico que se faz, é o hemograma. Tá. Então, o hemograma, né, só para os telespectadores saberem, né? É um O hemograma exame simples, né? é um exame simples que você faz e ele vai dizer como está, né, como estão as células sanguíneas. Então, como vão estar os glóbulos de defesa, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que deixam a gente sem anemia, né, que são as hemácias, e como estão as plaquetas, que são as menores células do sangue responsáveis por a gente sangrar. Na leucemia, a fábrica do sangue é substituída. Tá. Então, o indivíduo para de produzir glóbulo branco, ele vai ter febre e infecção. Ele para de produzir glóbulo vermelho, fica pálido de uma semana para outra. Ele para de produzir plaqueta, ele se enche de sufusão hemorrágica no corpo. Tá. E no caso do câncer no sistema linfático, o hemograma também consegue detectar ou é outro Às tipo de exame? vezes ajuda, né? Mas muitas vezes a gente vê mesmo a evolução. Porque, por exemplo, uma ótima pergunta. Os gânglios linfáticos, as ínguas, são o quê? São órgãos que a gente tem que produzem linfócitos, células de defesa. Quando a gente tem uma infecção de garganta, eles aumentam no pescoço. É muito comum Quem nunca sentiu, né? É muito comum o pediatra palpar os gânglios, né? Mas o que vai levar à suspeita é aquele gânglio que só continua a crescer, certo? Aquele gânglio que está aderido a plano profundo, ele fica endurecido e aderido a plano profundo, que ele não tem sinal inflamatório, ele não está vermelho, ele não está doendo e muitas vezes que ele não para de crescer. Por isso que é importante o pediatra sempre olhar a criança e pedir para olhar de novo. Tá. Esse gânglio esquisito, ele pode levar à suspeita de linfoma e o único jeito de fazer o diagnóstico muitas vezes é através da biópsia. Tá. Eu queria saber também a respeito, depois do tumor detectado e o tratamento iniciado, essa criança precisa de algum tipo de acompanhamento psicológico? Porque a gente imagina, criança é só alegria, né? Criança é uma fonte de calor e de energia maravilhosa. Como é que eles passam por esse momento? Eles com toda certeza, de uma forma mais leve do que o adulto. Mas é importante também fazer um acompanhamento psicológico para essa criança, até pela perda de outros coleguinhas. O Leão estava falando, por exemplo, que ele conhece uma pessoa que ele estava fazendo o tratamento e alguns amiguinhos acabaram falecendo durante esse período. Quer dizer, já tem que aprender a lidar com perdas importantes desde o início da vida. Como que é feito esse acompanhamento psicológico? O acompanhamento multidisciplinar do câncer é muito importante. E a psicóloga ou o psicólogo, ele é fundamental nisso. Lógico, com abordagens diferentes, porque a gente tem crianças pequenininhas e tem adolescentes, né? Que são diferentes as abordagens, mas é fundamental para o suporte da criança, né? E a gente coloca muito essa parte lúdica de ajudar, né, o psicólogo, junto com os voluntários também, né? Tentarem trazer aquele momento um pouquinho menos doloroso. Tá. Agora, já para o adolescente, é muito mais importante, porque o adolescente tem o medo, né? Ele sabe que está acontecendo alguma coisa, que ele pode, né? Estar numa situação de possível cura ou às vezes não, né? Então, e é importante também fazer esse acompanhamento junto com os pais, né? Afinal de contas, os pais também precisam estar fortes num momento como esse. Não, veja bem, os pais, quando sabem que o filho está com câncer, por exemplo, eu falo, né? Olha, seu filho está com leucemia. Ele já não vê mais nada, né? O chão desaba. Né? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. E aí dessa. você precisa, né, que os pais também recebam esse suporte multidisciplinar. Né? Tá certo. É para a gente ter uma ideia, como você falou, os números não são tão alarmantes quanto os casos de câncer em adulto, né? Mas é um número considerável, então é para a gente ter uma ideia de como a gente pode e deve ficar atento para esse assunto. Afinal de contas, aí no dia 23 de novembro agora tem o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E para que a gente fique atento, claro, a todos esses sinais, a esses sintomas, também ajudar a divulgar o trabalho dos hospitais, dessa ONG, por exemplo, que faz um trabalho tão bacana, louvável, né? Louvável. Que realmente ajuda tanta gente, vai ajudar muito mais se a gente ajudar a divulgar também. Deixa eu agradecer mais uma vez sua presença aqui, Dr. Roberto Augusto Plaza Teixeira, que é oncologista e hematologista infantil do Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Vou deixar o site também para você fazer contato. www.itaci.org.br, assim mesmo, né? itaci.org.br. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. Até uma próxima, tá? Obrigado. A gente que agradece. Olha, daqui a pouquinho eu volto lá com o Leãozinho pra gente continuar.